Boa noite, senhoras e senhores. Eu sou Rafael Moreno, sou professor de Física e eu gostaria de abordar o assunto termologia com vocês, começando pelo tópico de conversão de escalas termométricas. Vocês têm que associar a termometria justamente à temperatura, a termômetro. E para ilustrar isso, eu trouxe essa foto da cidade de Gramado, que é um termômetro que funciona tanto na escala Celsius tanto quanto na escala Fahrenheit, né? E de imediato tu consegues ver a correlação entre os dois, tá? Como é que funciona? Eu vou te dar um problema modelo e através desse problema modelo a gente vai tentar correlacionar uma escala com a outra. Afinal, nem sempre vai ter um termômetro bonito como o da cidade de Gramado para nos ajudar. Nesse problema a temperatura média do corpo humano é 36,5 graus Celsius. Determine o valor dessa temperatura na escala Fahrenheit. Para fazer esse exercício, a gente vai precisar de dois valores, tanto na escala Celsius, tanto quanto na escala Fahrenheit. Tá. Então, pegando uma reta com várias temperaturas, a gente vai escolher duas bem fáceis de determinar em laboratório, que uma é o ponto de fusão do gelo, a 1 atm, que é justamente aquele momento em que tu tinhas um cubo de gelo, né, vários cubos de gelo, e com o passar do tempo, parte deles se tornaram água. E a outra temperatura, o outro ponto que a gente vai associar vai ser a temperatura de ebulição, que é quando tu tem uma quantidade de água, tu coloca um fogareiro debaixo delas e ela começa a borbulhar. Ela já alcançou o ponto de ebulição e está começando a passar do estado líquido para o estado gasoso. Pegando essas duas temperaturas e dividindo em 100 partes, adotando o 0 graus Celsius como sendo o ponto de fusão da água e adotando o 100 graus Celsius como sendo o ponto de ebulição, a gente tem a escala a Celsius, sendo que existem valores de temperatura menores que 0 Celsius e maiores que 100 graus Celsius. Tá. E a gente vai tentar correlacionar isso com outra escala qualquer. Então a gente vai precisar fazer a mesma experiência nessa nova escala, que é pega esse novo termômetro, coloca no recipiente com gelo derretendo, mede essa temperatura nessa escala, vai pegar e fazer a experiência da água passando do estado líquido para o estado gasoso. Vai pegar a experiência e vai fazer a mesma coisa, vai pegar uma amostra de água, colocar em cima de um fogareiro e quando ela começar a entrar em ebulição, formar bolhas, já chegou no ponto de ebulição, mede a temperatura lá. Na escala Fahrenheit, essas temperaturas são 32, fusão da água, e 212 para ebulição da água, né? Então a gente já começa a fazer uma correlação. A partir dessa correlação, a gente vai pegar dois valores desconhecidos do meio do termômetro, tá? Um eu vou chamar de C, então eu vou pegar esse tamanho, essa distância de C ao zero, essa distância vai ser C menos zero, e eu vou fazer a mesma coisa na escala Fahrenheit. Vou pegar esse valor F, que corresponde a uma temperatura que eu não conheço, mas correlacionada a essa temperatura C, menos 32, que é o ponto de fusão da água que eu conheço, que eu já fiz a experiência. Vou fazer a mesma coisa para encontrar os denominadores dessa proporção, só que agora com os valores do ponto de ebulição. 100 graus para a escala Celsius e 212 para a escala Fahrenheit. Aí eu vou ter 100 menos 0 e vou ter 212 menos 32. Efetuando essas subtrações e depois simplificando isso, a gente consegue chegar no valor C sobre 5 igual a F menos 32 por 9. Essa é a proporção que correlaciona os valores da escala Celsius com os valores da escala Fahrenheit. E tendo essa correlação, essa função, a gente vai só substituir o valor do problema, e agora que a gente começa a resolver o problema, esse 36,5 onde tiver C, o valor da escala, o valor que eu tinha na escala Celsius. Se esse valor fosse dado em Fahrenheit, eu ia substituir onde está esse F. Então, onde tinha esse C, eu vou colocar 36,5. A partir disso, eu vou tentar isolar o F. Tá? Então, vou passar esse 9 que estava dividindo, multiplicando, o 5 que estava dividindo, multiplicando para o outro lado. Cuidado com a multiplicação distributiva, então abre um parêntese aí. 9 vezes 36 vai dar 328,5. Isso vai ser igual a 5 Fahrenheit menos 160. Multiplicação distributiva aí, passando 160 que estava subtraindo por outro lado, somando, eu vou ter 488,5. Isso vai ser igual a 5 vezes a temperatura que eu estou procurando em Fahrenheit. Então, só isolando Fahrenheit, esse valor de F vai ser 488,5 dividido por 5. Isso vai dar 97,7 Fahrenheit. Então, só para destacar, a gente coloca 36,5 graus Celsius. 36,5 graus Celsius vão ser
97,7 Fahrenheit. Corresponde à mesma temperatura, ok? Bem, os livros consultados foram Fundamentos de Física, Física do Ensino Médio e Física Aula por Aula. Agradeço muito ao professor Nicolau Ramalho Toledo, que foi o livro que eu estudei para aprender essas coisas uns anos atrás. Tá? Agradeço você também que ouviu essa aula até o final. Se tiver alguma sugestão, deixa um comentário lá. Sugestão, tema para próximas aulas, o que você quiser, tá bom? Grande abraço, até mais, bons estudos.